Disse então o Senhor a Moisés, disse então o Senhor, por que você está clamando a mim? Por que você está clamando a mim? Diga aos israelitas que sigam avante. Erga a sua vara e estenda a mão sobre o mar, e as águas se dividirão para que os israelitas atravessem o mar em terra seca. A princípio, quando nós lemos aqui, a pergunta que Deus fez a Moisés e essa primeira ordem que Deus deu a ele, nos parecem estranhas. Quem sabe sem sentido. Deus diz, Moisés, por que você está clamando a mim? E daí Deus diz, diga aos israelitas que sigam avante. Moisés também estava vendo um horizonte fechado. Ele deu aquelas orientações ao povo, e então ele vai clamar a Deus, e a coisa mais natural para alguém que teme a Deus e que está diante de uma dificuldade é clamar a Deus. E foi o que Moisés fez. E então, Deus está dizendo, por que você clama a mim? Por que você está clamando a mim? Ora, não tem coerência, parece, essa pergunta de Deus. Outra coisa que parece incoerente que Deus disse a Moisés, ele disse, diga aos israelitas que sigam avante, que vão adiante, que marchem. Ei, como marchar? Como ir avante se o horizonte está fechado? Como ir adiante se tem um mar na frente? Coisas, então, que, de fato, quando nós olhamos, a princípio, elas parecem não ter coerência. Deus diz, sigam avante. Deus estava dizendo que não era para parar, mesmo com o horizonte fechado. E são coisas que nós devemos de pensar. Pergunta de Deus, Moisés, por que você está clamando a mim? A Bíblia manda que oremos. A Bíblia mesmo diz, no livro de Tiago, quem está aflito, ore. Nós vimos na mensagem da tarde, refletimos sobre o lançar as ansiedades, essa importância da oração. Mas aqui, Deus está dizendo, por que você clama a mim? O que é que a gente consegue aprender disso? Muita coisa. Na verdade, na maioria das vezes, nós oramos muito pouco e agimos demais. Às vezes, sequer a gente ora, a gente vai e faz, e depois ora. E nós tomamos determinadas decisões, e as coisas dão errado, nós não oramos antes, não ouvimos a Deus, não ouvimos o Espírito Santo, não examinamos a palavra de Deus, a gente vai lá e faz. E depois diz, Deus, olha aí, faz isso, faz aquilo, olha aí. E coisas às vezes que não tem nada a ver com Deus, com os propósitos de Deus, com a palavra de Deus, não tem direção nenhuma do Espírito Santo, a gente não orou, só agiu. Ou oramos muito pouco, ou às vezes nós oramos só por desencargo de consciência. A gente já tem uma decisão tomada, vou fazer aquele negócio lá, vou comprar aquilo, Deus, olha, tem isso, Deus é a tua vontade, estou pensando em comprar, mas que nada, já tomou a decisão. Tá orando por desencargo de consciência, não para de fato pedir uma direção de Deus. E às vezes já tomou a decisão, vai fazer aquilo, e daí diz, Deus, se não for da tua vontade, que então faça alguma coisa, que, enfim, que caia o mundo. Já tomou a decisão, e Deus respeita as nossas decisões. Nós somos dotados de livre-arbítrio.
E somos, portanto, responsáveis pelas nossas decisões. E às vezes se toma a decisão, faz essa oração para talvez buscar cumprir um certo protocolo. Orei, não era vontade de Deus, nem ouviu Deus, daí dá errado e diz, mas eu orei, o que deu errado? Deu errado que não, de fato não ouviu Deus. Não teve uma busca anterior. Enfim, tomou a decisão por conta mesmo, e agora quer jogar a culpa nas costas de Deus. Na maioria das vezes é isso que acontece. Nós oramos pouco e agimos demais. Será que não há coisas que nós estamos orando e que, de repente, essa oração é porque a gente está adiando uma decisão, é porque a gente está com medo de se posicionar, e por isso a gente fica orando, que Deus já indicou, já mostrou, falou, é isso ou não é isso. E, enfim, mas a nossa vontade não está em linha com a vontade de Deus. Deus está dizendo que é isso, mas a gente não quer isso, então a gente fica como que orando, enfim, para ver se a gente faz Deus mudar de ideia e fazer a nossa vontade e não a dele. Será que não há coisas que Deus já nos disse e a gente não está obedecendo, que Deus já nos indicou por conta de todo um histórico, e daí a gente fica fazendo essas orações? Deus já te deu uma missão, te deu um ministério, te deu uma visão, te deu ordenanças e disse, vai, faça, mas daí às vezes o desafio parece muito grande. Daí, Deus, acho que não é da vontade. Será que esse é meu chamado? Será que é isso que Deus quer? Muitas vezes é isso que acontece. E volta, não, acho que não é. Não, porque está difícil. Não é uma questão de fácil e difícil. Deus mandou, tem que ir. Tem que ir. Não é orar de novo. Deus não tem que responder de novo. Ele já disse, ele já mostrou. Tem toda uma série de indicações que diz que é isso. Então a gente não tem que ficar, Deus, não. E daí Deus vai dizer, como ele disse para Moisés, por que você está clamando a mim? Ei, por que você está me perguntando? Por que você está orando por isso? Ei, eu já disse, vai e faz. Por que clamas a mim? Diga ao povo que siga avante. Diga aos israelitas que sigam avante. Ande, caminhe, não pare. Mas como seguir avante se o horizonte está fechado? Como seguir se o horizonte está fechado? É muito interessante isso. Eles estavam caminhando, o exército vindo atrás, estão vendo o mar, e Deus disse, não parei, se eu for lá eu vou morrer afogado. Como assim sigo avante? Tem mar, vou me afogar, eu, minha família, meus filhos, como assim? Deus disse, não pare, siga adiante. Ei, se Deus nos manda ir, a gente não vai se afogar. Se tem orientação de Deus, nós não vamos morrer afogados. Se o horizonte está fechado e Deus mandou ir, a gente tem que ir contra esse horizonte fechado. E o horizonte só vai abrir quando a gente avançar, ir avante. Não é hora de parar, de desistir, de esmorecer. Como, enfim, hoje de manhã a gente citou, tem muita gente que, em função do convívio maior em casa, tem casal que está dizendo que vai se separar, porque está difícil. Se está difícil, a desunião não é a solução. Se está difícil, tem que se unir.
caminhar junto para vencer. Nem sempre as soluções são fáceis, mas as soluções, os princípios que regem as nossas ações devem ser os princípios da palavra de Deus, mesmo que eles sejam difíceis, mesmo que sejam desafiadores. O que está dito, está dito. O que está orientado, está orientado. O que está claro, não é preciso orar, é preciso obedecer. Que eu e você obedeçamos a Deus. É claro que há coisas que não, às vezes não são nítidas e explícitas na palavra de Deus, que de fato não tem muita clareza. Sim, vamos orar. Eu não estou dizendo que não é para orar e que não é para ouvir a Deus, não. Mas eu estou falando de coisas que já estão estabelecidas, que Deus já falou, Deus já orientou, Deus já mostrou o caminho. E não é porque Deus falou e orientou que vai ser fácil. Não. Mas é para ser seguido e obedecido. Mesmo que seja difícil, não é porque tem dificuldade, é porque isso não era a vontade de Deus. Se Deus mandou, não é porque Ele mandou que não vai ser difícil. Deus mandou Israel sair do Egito. Mandou sair do Egito e agora tinha uma dificuldade, tinha um inimigo vindo atrás. Deus mandou e tinha dificuldade. A questão não é a dificuldade em si. A questão é que Deus é conosco e que precisamos obedecer a Deus nas dificuldades. Horizontes se abrirão se ouvirmos a Deus, se obedecermos à voz dele e se avançarmos. O mar vai se abrir. E nós veremos a glória de Deus se manifestando. Eu creio que assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor para você, você primeira igreja, você de outras igrejas que está me ouvindo, você que não é de nenhuma igreja ainda. Deus diz para você, essa palavra de Deus, essa palavra de Deus é para mim. A palavra de Deus é que mesmo em meio a essa pandemia, eu tenho que avançar. Tenho que avançar na minha vida espiritual, eu tenho. Tenho que avançar nos propósitos que Deus colocou na minha vida, eu tenho. Não posso ficar parado, tenho que avançar. Tenho que seguir avante. Não há desculpas para eu ficar parado. Não é para desistir, não é para ficar... Não, tem que me levantar. Levanta da tua cama. Para de chorar. Levanta na força do Senhor. E luta. Luta por tua família, luta por tua vida. Luta por tua vida profissional. Você que está desempregado, ficou desempregado, luta. Luta por aquilo que Deus colocou na tua mão. Avante. Não volta para trás, não para, não desista. É avante. É assim que o horizonte fechado se abrirá.